Sou estudante de teologia, de teologia aqui da faculdade da Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou no 8º semestre, terminando o trabalho de conclusão do curso, o TCC, e eu estou apresentando um vídeo sobre ele. O tema é a identificação da cruz com o sofrimento humano. Esse Justin Monteman, onde ele tenta justificar as diversas formas de sofrimento que assola a vida do homem, tendo como referencial a cruz de Cristo. Todo ser humano busca, de acordo com o que acredita ou que já experienciou, uma explicação para o que está vivendo naquele momento. Mesmo a proteção de Deus, o homem não está livre de passar pela dor e sofrimento, pois elas fazem parte da vida humana. O sofrimento humano é assumido por Deus em Jesus Cristo. A cruz compõe a real significado de toda reflexão, dando sentido a toda experiência de vida cristã. Na cruz, o próprio Deus não escapou do sofrimento humano. Ele está lá, pregado, sofreu como qualquer outro ser humano. O símbolo da cruz de Cristo nos leva a uma nova explicação para o sofrimento humano, como diz a carta do apóstolo de João Paulo II. À medida que o homem toma sua cruz, unindo-se espiritualmente à cruz de Cristo, vai se manifestando mais o verdadeiro sentido do sofrimento. O homem não sofrimento de Cristo, de Deus na cruz, é superado pela glorificação direita ao seu Pai. E na cruz do ressuscitado, o que os cristãos encontram a resposta para o sofrimento da sua crucificação e ressurreição com Cristo, que lhe garante a salvação eterna e que Cristo agora vive nele. O homem, o que sofre, compreende o significado da sua dor à luz do ressuscitado. E por isso é capaz de trilhar um caminho de amor mesmo na dor. A fé e a esperança o ajudam a lidar com as situações mais difíceis da vida humana. Situações que até o mesmo amor de Deus parece ser colocado em dúvida, e é nesse momento que o significado da cruz se apresenta como proposta confiança na ressurreição. Monteman faz também um apontamento para a cruz de Cristo, partindo da sua existência teológica. Diante do sofrimento, ele encontrará forças carregar a sua cruz, acreditando na promessa de Deus para aqueles que confiam em seu Filho. A fé nos oferece como Jesus viveu essa realidade tão humana, constituindo que significa experimentar a vida em seu gozo e suas penas, sendo assim todo conhecimento e no futuro um padecer. Dentro de nossos próprios padecimentos está a morte, uma vez que ninguém pode falar do próprio morrer. A morte que mais nos afeta é a morte dos mais próximos. Mas, de alguma maneira, toda a morte deveria nos fazer tremer, não só de medo, pois a morte do outro revela sua própria mortalidade, mas também pelo sentimento de perda, pois cada ser humano é único e em seu desaparecimento empobrece a humanidade. Diante do sofrimento, os alicerces da vida são abalados. A intensidade do sofrimento chega a atingir proporções
aonde o sentimento e a existência é questionado. Monteman observa que a cruz, muitas das vezes, é compreendida apenas como parte do processo de salvação individual, limitando-se a uma fé e visão individual da realidade, afirmando que, dessa forma, a cruz perde seu caráter de contingência universal e inexplicável. A cruz apresenta um real significado para aqueles que seguem a Cristo. A teologia da cruz crucificada a Cristo, a cruz, desse modo, se sobrepõe toda a lógica humana e se apresenta para aqueles que não creem em Jesus Cristo como um. Segundo Monteman, o conhecimento da cruz é o conhecimento de Deus em seu sofrimento, na mão do desumano, no oposto de tudo que o ser desumano busca tentar alcançar como divino. O conhecimento da cruz gera um conflito de interesses entre Deus, que se faz o homem, e o homem que se faz ser Deus. Esse conhecimento destrói e destruição do homem, alienado, levando assim o ser desumano à humanidade. A cruz, diante da vida do homem, configura um caráter transfigurador do sofrimento e da vida, ao passo que o homem apresenta o crucificado. Para a reflexão teológica, levando uma vivência em Cristo, a acessibilidade da cruz não significa submissão ao sofrimento, mas abre ao homem uma nova perspectiva de vivência para o seu sofrimento. Monteman afirma o conceito teológico para a percepção do crucificado. É a doutrina da Trindade. O princípio material da doutrina da Trindade é a cruz de Cristo. O princípio formal do conhecimento da cruz é a doutrina da Trindade. Esse aspecto trino de Deus é a segunda pessoa da Trindade. Atua sempre em união com as outras pessoas divinas, o Pai, Espírito e o Espírito Santo. Na cristologia de Monteman, da esperança cristã. O crucificado é identificado como ressuscitado, que a história de Jesus apresenta sentido real e significado ao passo que sua obra redentora é coroada com seu ressurgimento. Com a sua ressurreição. Para Monteman, Deus, pela ressurreição dentre os mortos, faz de Jesus Cristo e revela a si mesmo como o Pai de Jesus Cristo. A cruz, tradição cristã, sempre apresentou como um elemento primordial. Jesus, ao se dirigir aos seus discípulos, não deixa de evocar a sua importância para o seu seguimento, tanto que ele convida o seu discípulo a negar a si mesmo, e eu carregar cada qual a sua cruz. A solidariedade de parte de Deus para com o homem cria uma relação dos mesmos, participando do sofrimento do homem, de modo que, da mesma forma que Deus esteve com Jesus, Cristo traz a comunhão àqueles que são humilhados, como ele. Assim, os seguidores de Cristo o encontram nele mesmo, a ponte de comunhão com Deus. Não há mais vida humana isolada da vida divina, e nem um Deus desligado da vida humana. Concluímos que todo conhecimento humano, toda dor, todo sofrimento, todo abandono do homem, encontram em Cristo a participação do próprio Deus. A cruz de Cristo está unida à nossa cruz, e assim nossos sofrimentos encontram em Deus total proximidade escolhida.
Uma das consequências da dor de Jesus é a dor do mundo. O que é a aceitação da dor e o padecimento de Jesus nem são elementos que levam a um fechamento em si mesmo, mas uma abertura a outra, assim que se chama aceitação cristã, da dor que possa significar e aceitar a própria fragilidade. Não seja sem existir para. A busca do homem para o sentido de um sofrimento solicita a maturidade humana, podendo ser adquirida pela fé. Por isso, o aconselhamento pastoral coloca como a parte para a maturidade da fé, o serviço da igreja. Deve-se centralizar-se na pessoa humana e orientar-se partindo de Jesus Cristo em direção ao Pai. Nossos sofrimentos tornam-se leves e momentâneos, comparados com o grau de glória eterna em que nos produzem. Diante de todo sofrimento deve brotar a alegria da fé, a alegria que significa confiança em Deus. O aconselhamento pastoral tem como função auxiliar as pessoas a intensificação de suas relações com Deus. De muitas imagens de Deus estabelecidas pela teologia e pela igreja ao longo do tempo, muito esse apontamento como vimos, parte da sua existência teológica, da sua vida vivida e refletida, em consonância com a palavra de Deus. E por isso, diante do sofrimento vivenciado pelo teólogo, ele encontra uma força para carregar a sua cruz, pois acredita na promessa estabelecida por Deus para aqueles que o confiam em seu Filho, a ressurreição. E por fim, essa é a minha apresentação do projeto de TCC. Muito obrigado.